Estão me ouvindo bem no fundo, gente? Sim. Nosso estudo de hoje se baseia em 3 livros. Mediunidade de Cura, através da psicografia de Hercílio Maes, pelo Espírito Ramatiz. O livro Segue-me, psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. A gente esquece que nós somos espíritos, almas, animando um corpo físico. E durante a nossa caminhada terrena, a gente age como se o corpo físico comandasse a nossa alma, como se esse corpo físico não fosse finito, como se a gente ficasse sempre aqui. A gente sabe, todos nós, num determinado momento, vamos deixar o corpo físico e vamos seguir a nossa jornada espiritual. Somos viajantes das estrelas. E mais do que nunca estamos precisando nos evangelizar. Está faltando o evangelho na nossa vida do Cristo, está faltando amorosidade da gente para com a gente mesmo, está faltando um olhar para a caminhada interna, que é a caminhada do Espírito. Então, baseado nesses 3 livros, iniciando ali com os passes mediúnicos e o receituário da água fluidificada, do livro Mediunidade de Cura, a pergunta que é feita pelo autor diz o seguinte, a Ramatiz: o que dizeis sobre as qualidades terapêuticas da água fluidificada pelos médiuns? E ele responde que quando é fluidificada por médiuns ou por pessoas de físico e psiquismo sadios, ou seja, pessoas que estejam tranquilas, harmônicas, saudáveis, ela se potencializa extraordinariamente no seu energismo etérico natural, tornando-se um medicamento salutar, capaz de revitalizar os órgãos físicos debilitados e restabelecer as funções orgânicas comprometidas. Os fluidos benéficos do organismo humano, ela torna-se sensível a ele, aos princípios radioativos emanados do Sol e também ao magnetismo áurico do nosso perispírito humano, porque a água limpa, purifica e sacia a nossa sede. Emmanuel nos diz: a água é um dos elementos mais receptivos da terra e no qual a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência tanto ao corpo quanto à alma. A água recebe-nos, esse recebe-nos é dos espíritos. A influenciação ativa de força magnética e princípios terapêuticos que aliviam, sustentam, ajudam e curam. É evidente que o corpo humano dos que se encontram enfermos, quais outros acumuladores de carga mais debilitados, absorvem tanto quanto possível o quantum de energia que lhes carreia a água fluidificada pelos médiuns. É assim que esse energismo provindo do socorro mediúnico penetra na organização perispiritual do enfermo, distribui-se por todos os espaços interatômicos e eleva o nosso tônus vital, pela dinamização de sua estrutura eletrobiológica. O mesmo acontece no momento do passe. Quando a gente toma o passe, a gente recebe exatamente o quantum de energia a que nós temos condição de assimilar. Nunca vai ser dado em grau maior ou em grau menor da nossa receptividade e da nossa consciência com relação a ele. Porque
porque senão ele não nos vitalizaria. E pesquisas médicas já dizem que os enfermos que oram, que praticam oração e meditação, a oração, no caso, a oração sincera, aquela que vem do coração, não a decorada, curam-se mais rápido do que aqueles que não oram, porque passa pelo poder da vontade de cada um e tem que passar pela fé. No livro Segue-me, Emmanuel puxa a nossa orelha, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Isso está em Mateus capítulo 9 a 35. Ele diz o seguinte: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Melhora as tuas condições do sangue, todavia não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoques os rins com venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, teus braços e tuas mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Teus órgãos são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. O que ele quer dizer com isso? Façamos os tratamentos dados pela medicina terrena, porque a cura física tem que ser tratada pelo tratamento físico. Mas o que é que está gerando esses desequilíbrios em nosso organismo? Visto que os processos vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. Começam no nosso mental, vêm pelo emocional, chegam no nosso duplo etérico e finalmente por algum lugar tem que sair, passam para o corpo físico. E o corpo físico nada mais é do que um alerta, dizendo: olha para mim, o que é que você está fazendo comigo? Quais são os pensamentos e sentimentos que estão atrapalhando minha vida? Quais são os ressentimentos, as mágoas, a falta de perdão, aquilo que eu estou ruminando e que está me intoxicando, me tornando enfermo da alma, me tornando também, por consequência, enfermo do meu corpo. Então isso passa por uma profunda reflexão. Quando a gente vai fazer uma consulta com o médico, não é simplesmente o órgão afetado. Há um sentimento por trás, há um pensamento por trás daquilo que precisa ser limpo, precisa ser transmutado, precisa ser compreendido para ser libertado. No capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, Jesus diz:
não são os sãos que precisam de médico. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso também se encontra no Evangelho de Mateus. O Espírito Ramatiz nos diz em uma de suas obras que é impossível olhar nos olhos de Jesus e permanecer o mesmo. Sobre o Cristo cósmico, nos elucida o seguinte: o doce olhar, mas firme de Jesus, transforma o homem sem esperança em uma pessoa esperançosa. Uma situação impossível em outra que se torna possível. Um cego que enxerga, um coxo que anda, um surdo que ouve. O olhar de Jesus quer encontrar você para realizar uma profunda amizade entre você e o reino divino. O interessante é que sempre que Jesus ia fazer uma cura, que ele impunha as mãos sobre alguém, ou que ele simplesmente olhava através daquela pessoa, dos seus olhos, nesse momento, a obsessão, o demônio, a doença, a depressão batiam em retirada. Pelo seu imenso amor, por aquele amor que não julga, que não cobra, que se doa de forma incondicional, porque não impõe condições. Ele não fazia barganha, troca, só doação, só compreensão, só entrega, porque ele e o Pai eram um. E conhecedor profundo das dores da alma humana, ele dizia: a tua fé te curou. Porque ele tinha que ver dentro daquele ser a vontade da transformação, a vontade de superar a si mesmo. E isso aconteceu em várias passagens do seu Evangelho, que nos é contado das suas curas, dos seus encontros. E um que chamou muita atenção foi aquele da mulher hemorraíça, que sofria há 12 anos de hemorragia e que não havia cura médica possível para o caso dela. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela sentiu dentro do seu coração, dentro da sua alma, que ela iria vê-lo. Mas ao mesmo tempo ela sabia que ela não precisava falar com Jesus. Ela sabia que precisava estar próximo a ele, apenas tocá-lo. E foi o que ela fez. No meio da multidão, ela chega pelas costas de Jesus, levanta a mão e pega o seu manto. E naquele momento, aquela aura magnética de imenso amor a envolveu por completo. Corpo, mente, alma, coração. E Jesus olha para um dos seus discípulos e diz: quem me tocou? E um deles responde: mestre, no meio de tanta gente, nesse empurra, tu me perguntas quem me tocou?
E Jesus vira-se e ela havia baixado o olhar. E ele olhou profundamente e disse: vai em paz. A tua fé te curou. Estás livre do teu mal. Então, nesse momento, que possamos, sinceramente, do fundo da nossa alma, colocarmos o nosso olhar em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através dele. E o maior legado que ele nos deixou, além do amor incondicional, do perdão das ofensas, foi, depois de 3 dias do seu martírio da cruz, reaparecer num corpo fluídico, radiante, dizendo que a vida continua. Que a alma está acima das coisas da matéria. E existem doenças cuja cura não é para essa vida. A gente sabe disso. Às vezes são processos kármicos que a gente já vem patinando há muito tempo e carregando conosco, de mágoas, de frustrações, de ressentimentos, de raivas, que a gente ainda não conseguiu compreender e não conseguiu transmutar. E quando se transforma em moléstia, e a gente acaba depurando isso no corpo físico, nós temos a bênção divina de deixar essa moléstia no corpo físico na hora do nosso desencarne. E nosso espírito pode, então, seguir a sua jornada espiritual livre desse processo. Porque nós já encarnamos várias vezes, e no ritmo que nós continuamos, nós ainda vamos voltar inúmeras vezes mais. E é importante que em cada caminhada a gente vai expandindo um pouquinho mais a nossa consciência. A gente vai tomando ciência da nossa espiritualidade, da realidade divina que habita em cada um de nós. Que é isso que a gente vai levar com a gente. As boas obras. E então, trabalhando dentro desse olhar, desse sentimento de amorosidade pelo Cristo, procuremos hoje elevar nossa mente até Ele, nosso coração, e falar para Ele aquilo que a gente está necessitando. Aquilo que nós estamos, nesse momento, precisando soltar, libertar, deixar ir. Através dessa energia desse povo cor-de-rosa, que vibra na energia desse amor divino incondicional, que é curador, que é a falange de São João Batista, que trabalha em nós nesse salão, que hoje possamos colocar isso nas mãos do Mestre amado Jesus. Porque nesse momento nós vamos descobrir que Ele nos escuta. Porque hoje há um doce olhar só para você. Um olhar de um justo coração em que pulsa somente a vida. Que sorri porque ama plenamente, sem julgamentos, preconceitos, nem distinções. Hoje, como ontem, há um encantado olhar só para você. E nesse olhar, vai para você a força e a magia da luz, a simplicidade do perdão, a força para que possamos comungar com a vida. Hoje, de algum lugar, dentro de você, alguém que o ama muito, diz para você que valeu a pena ter estado debaixo desses céus, falando de paz, união, amor e perdão.
Poder sentir a força que faz você sorrir e continuar nesse caminho, que um dia aquele doce olhar iniciou para você. Tudo isso só para você saber que a vida continua e que a morte é apenas uma viagem. Que a gente nunca esqueça que Jesus é o amado anjo do Senhor, que não precisava mais ter vindo e ter estado debaixo desses céus para nos consolar, para nos erguer, para nos ensinar o caminho, como Carmo. Ele, pura luz, precisou recolher suas asas, adensar-se num corpo material, descer à terra, ser traído, ser crucificado, para dar esse testemunho de amor. E a gente, nas pequenas coisas do dia a dia, reclama, se entrega, faz birra e não olha para dentro do próprio coração. Não é capaz, às vezes, de elevar o pensamento e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Me orienta, me dá força, me ampara, me ergue, me mostra o caminho. É daqui para lá, não de lá para cá. Nós precisamos nos erguer, e esse é um exercício diário. Como diz Yogananda, trazer Deus para a nossa vida diária, curar essas dores, curar essas mazelas. Todos nós falamos diariamente em qualidade de vida, e a gente esquece que a qualidade de vida parte de um coração em paz. Que assim seja. Por gentileza, pode apagar a luz de cima, por favor. Nesse momento, nós vamos para o nosso ritual.